Bem-vindo ao Pod Doctor, eu sou o Frederico Novelino. Eu sou o Fernando Moreira. Vicente Paulo. Então, tem uma frase que é bem comum no meio da cirurgia. Quando o médico é novo, o paciente tem medo do médico. E quando o médico é velho, o médico tem medo do paciente. Vocês já escutaram essa frase? Sim. E como é que você explicaria essa frase? Me conta aí. O paciente jovem cria muita expectativa, né? Além do normal, é irreal a expectativa. Irreal. Então, eu acho o seguinte, quando o médico ele é velho, ele é mais seletivo. Não é só o paciente que escolhe o médico também escolhe o paciente. Por quê? Pelas experiências que ele já teve ao longo da vida. Então, determinados pacientes que têm expectativas que não são possíveis de ser alcançadas, ele foge. Você vai ver o médico de mais idade não querendo operar todo mundo. Nesse mundo da cirurgia plástica, da cirurgia estética, isso é mais frequente, entendeu? A gente tem paciente com uma vontade de ter o corpo de outra pessoa, mas nunca vão atingir aquele objetivo. Porque não se prepararam para aquilo. Às vezes estão acima do peso, nunca fizeram atividade física e querem ter um corpo atlético, super bonito, sem ter esse tipo de esforço. E não é possível. Então, essa expectativa ela tem que ser balanceada. Ao longo do tempo, a gente tem que conversar e explicar. Por que a gente está conversando sobre isso? Porque muita gente ainda olha e quer uma coisa que não vai ter. Você lembra alguma situação que a pessoa olha uma coisa e não vai ter? Uma pessoa assim, pega uma foto, já escutou falar disso? Sim. Em relação a colocar prótese, passa 6 meses naquela pitose, né? Sim. Aí tem que fazer a correção. O paciente não se preparou nem para o pós-operatório e daqui 6 meses vem a correção. Não se preparou também. Está insatisfeito? Está insatisfeito. Porque caiu rápido demais, ele achou que aquilo ia durar anos e demorou 6 meses. Então, mas ele não se preparou do ponto de vista financeiro. Ele fala assim, aquela pele que já não sustentaria bem uma prótese, fez a mama baixar, por quê? A prótese pesa, vamos chutar, uma prótese pesa 300, 400 gramas. Se você bota uma coisa numa pele que não é firme, puxa para baixo. Então, tipo assim, a gravidade atua e vai descer aquele negócio. Se você pega esse tipo de paciente, não explica bem, e ele tem uma mitose precoce, é um motivo certo de insatisfação. É preciso ser claro com o paciente de que alguns resultados não vão ser duradouros. Outro exemplo, uma paciente engravidou depois de uma prótese. A mama cresce, distende, a mama precisa produzir leite, depois ela evolui, porque ela já não precisa mais produzir leite. Então aquele formato da prótese pode se modificar. Sim. Então se aquilo ali, a pessoa muito jovem, vamos até inventar aqui, uma pessoa de 25 anos, botou uma prótese, e com 30 ela quer engravidar, ela teve um período de 5 anos de uma prótese com o formato que ela gostava. Depois disso aquilo mudou. E aí, muitas vezes requer uma nova cirurgia, se ela quiser modificar o formato, mas aquilo ali não estava na previsão dela, não estava no entendimento dela, e gera uma insatisfação. Às vezes uma cobrança de um resultado que não durou o suficiente número de anos. Isso é um problema. Sim. Entendeu? Ele não quer cicatriz também, né? Você trabalha com outros cirurgiões? Sim. Vicente é anestesista, trabalha com outros cirurgiões. Você vê os cirurgiões comentando Claro. o que você ouve, por exemplo, de cicatriz? O paciente nega muito a cicatriz inteira, né? Que realmente para dar o Que é aparente, né? É mais visível. Para a mama ficar bonita, fazer a cicatriz inteira. Às vezes não quer a cicatriz, vou fazer então só por baixo aqui que é pequena, mas aí acontece isso, né? Não corrige o posicionamento. A pitose, posicionamento. Ou seja, vai fazer às vezes a primeira cirurgia com a cicatriz pequena, vai ficar bom aí, passou 6 meses. Passou 6 meses, pitose. Vai ter que fazer a segunda cirurgia. Novo custo, insatisfação e achar que aquilo ia durar para sempre. Exatamente. Não durou, é aborrecimento. É conflito. Então, tipo assim, se isso não for esclarecido, as pessoas não tiverem juízo, entendimento, querer aprender, não minimiza esse tipo de problema. O objetivo não é dizer que não tem problemas. Toda cirurgia é sujeita a problemas. Só que alguns são extremamente frequentes em relação ao entendimento do que a pessoa pode ter. Não é nem um problema cirúrgico, é um problema de entendimento do que aquilo que seria possível.
Sim. Que aquilo ali, o resultado seria pouco duradouro. Entendeu? Só que as pessoas não estão querendo perceber isso. Elas olham, elas estão no Instagram, elas compram uma imagem. O cara bota um antes e depois e fala assim, eu quero isso, eu quero esse resultado. Se você olhar em vídeos frequentes, as pessoas falam assim nas mamas, depois de uma cirurgia, tá firme? Ou faz assim, então mostra que tipo assim, esse resultado é o que eu quero. Beleza, mas você usou os mesmos artifícios? Você fez aquela mesma proposta? Vou te dar exemplo em prótese. Você já viu colocar prótese em várias situações, né, Fernando? Pelo instrumentador. Você bota a prótese embaixo da glândula e embaixo do músculo. Sim. O que você tem visto as pessoas fazer? Só ter colocado debaixo da glândula. Debaixo da glândula. Sim. Você tem visto pouco embaixo do músculo. Um pouco abaixo do músculo. Então, mas eu vou te sacanear agora. O que acontece? Por que as pessoas estão botando por baixo do músculo? Porque fica firme a prótese. Sim. Geralmente- Quando bota embaixo da glândula, a mama pesa mais e desce. Só que tem um problema. Quando você bota embaixo do músculo, se você tem muita glândula, a glândula desce, desliza sobre o músculo. E o que acontece? Vai dar uma ideia, em pacientes muito flácidos, às vezes, de ter uma coisa chamada duplo contorno, dupla bolha. Dupla bolha. A mama está A prótese está aqui e a prótese aqui e a mama está mais abaixo. Entendeu? Então, tipo assim, esse formato, ele é um formato que engana. Então, Esse tipo assim, muito comum de acontecer. muito comum. Então, que artifício que os caras estão fazendo hoje em dia para ter mamas assim muito bonitas, muito redondas, muito... Tira a mama toda por baixo, faz quase uma mastectomia, que a gente chama subcutânea, por baixo da glândula, e para quem não tem a mama para deslizar. E bota uma prótese um pouco maior. Uma prótese de músculo, que vai embaixo do músculo, não pode ser muito grande, senão não cabe. Uma prótese beirando entre 250, 300 e tanto, ela cabe dentro do músculo. Tem uma técnica que chama dual plane, que o cara bota parte embaixo do músculo, parte fora do músculo. Mas se você não retira a mama, você não consegue esse aspecto. Mas qual é o problema? Você retira a mama, quantidade. O tecido fica mais fino e você está mais sujeito a complicação. Necrose de areola. Você vai ter uma cicatriz maior. Pode eventualmente fazer cicatriz com técnicas menores, isso existe também. Mas você causou problemas muitas vezes de desvascularizar a mama. Você cortou muito tecido. Quando você simplesmente coloca uma prótese embaixo da mão, que é a técnica mais antiga, você tem uma cirurgia mais previsível. Você tem menos seroma, menos hematoma, menos problema de cicatrização, menos alteração de sensibilidade, mas você não tem um resultado duradouro se a mama for flácida. Você vai ter pitose precoce. Em poucos meses aquilo vai estar mais baixo do que ficou no dia da cirurgia, o que é igual a insatisfação. E nova cirurgia. E custo, que muitas pessoas não podem ter. A gente mora num país que custo é uma coisa que a gente tem que pensar. Nem todo mundo está com dinheiro sobrando. E muitos pacientes, às vezes, vão para a cirurgia ali contado, né? O dinheiro já é o máximo ali, o pós-operatório, os remédios do pós-operatório, compra a cinta ali, sutiã, enfim, né? Se surgir alguma intercorrência nesse meio... Você tiver hematoma? Até mesmo por algum motivo você tem que ficar internado. Então, fez um hematoma, ficou um pouquinho mais do hospital. Por exemplo. Ou teve que voltar ao centro cirúrgico para tirar o hematoma. Qualquer coisa do tipo. Não se programou. Recentemente teve uma paciente dos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos para operar. Aí operou. Precisou ficar internado 3 dias. Ela tinha plano de saúde, beleza. Mas dos Estados Unidos não aceitava no Brasil. Sim. O dinheiro estava contado. Tem paciente dos Estados Unidos, hein? Com dinheiro contado, imagina daqui. Exatamente. Bem, essa vai 15 dias. E aí ela tem que fazer um novo procedimento ali, ou aumentar a internação, você vai ter custo. E aí, quem arca com custo? Como é que isso funciona? Exatamente. Existe uma sobra dentro do que o cirurgião está fazendo? Muitas vezes não. Hoje em dia está muito comum fazer o seguro, né? Seguro... Só que o essa seguro paciente especificamente, não como fez. ela tinha um plano de saúde, Sim, não ela foi. achou que... Então, mas o problema do seguro também é o seguinte, o cara vai lá, paga, vou chutar, R$300 para fazer um seguro, 400, beleza. 400, Mas o seguro não cobre vai depender. o pagamento de imediato. O seguro é por reembolso. Sim. Então, tipo assim, aquilo é uma garantia a mais, Sim. mas é por reembolso. Vamos inventar aqui. O paciente gastou mais R$5.000 Isso. por uma internação e Essa, deu problema. no caso, foi 13 mil. Então, e aí, por reembolso, se ela não tem aquele dinheiro, ela vai se aborrecer com o hospital. Foi o que aconteceu, não tinha. Então, vai se aborrecer com o hospital. Como é que vai pagar o hospital para aqueles custos que aconteceram?
Entendeu? Então, esse tipo de previsão tem que ser feito. Tem que ser. Porque as pessoas elas vão imaginar que tipo assim, nunca tem problema. Tem intercorrência e não é previsível. E você não consegue dizer quem vai ser. Sim, claro. E muitas vezes você pega paciente e fala assim, tá na moda assim. Você pega uma paciente, fez uma lipo e tá com algum sofrimento da pele. Tá ficando mais escurinho em algum canto. Ou tá com uma mama que tá abrindo lá, fazendo uma abertura de ponto, uma decência no paciente com prótese. Então vamos mandar esse paciente para hiperbárica. Quem paga? Vamos inventar aqui uma sessão de hiperbárica de 500 a R$1.000. Aí o cara tem que fazer 20 sessões de hiperbárica, 40 sessões de hiperbárica, se ele não tiver um plano de saúde. Não tem condições. Então essa ingenuidade do paciente, de não querer aprender o dia a dia, faz com que ele escolha mal. Faz com que ele sofra mais do que devia. Faz com que muitas vezes ele tenha que ir para o hospital público para tratar de uma intercorrência. E o hospital público não está nem preparado em termos de ter vagas sobrando, nem disposto a assumir um paciente privado. Você vai para o hospital público, um paciente privado fez uma cirurgia plástica, é dor de cabeça na certa. Entendeu? E essas pessoas, elas em vez de terem mais juízo, olha, eu não posso ter complicação, minimiza o tamanho da cirurgia. Cirurgia combinada está sujeita a complicação, está sujeita a transfusão. Quanto custa uma bolsa de sangue? 2.000, 3.000? Precisa de 2. E aí? Se o cara não tem dinheiro para comprar um sutiã? Entendeu? Então a cirurgia não pode ter um sangramento absurdo. É preferível que ele faça uma cirurgia menor, tempos depois ele faça uma outra cirurgia, para que ele tenha segurança, para que ele não invente de fazer uma coisa que vai dar dor de cabeça no futuro. Então, tipo assim, não é pra gente excluir as pessoas, é para você botar juízo na cabeça das pessoas, porque você está se tornando velho e está entendendo que aquilo ali acontece. Você já viu acontecer com vários colegas, você já viu aquilo ser uma realidade próxima, entendeu? Só que as pessoas, elas com a ingenuidade, o médico mais novo, eu acho que aquilo ali é com o vizinho que acontece. Ele vai lá fazer um procedimento e não se programa, tipo assim, estou fazendo um procedimento de lipo, como é que chama? Hidrolipo com consultório com anestesia local. Mas o paciente teve uma crise convulsiva, fez uma arritmia, e ele não tinha medicação, não tinha anestesista para monitorar, para tratar, para ajudar. Por quê? Porque ele era ingênuo. Então, tipo assim, quando você está mais atento, você tem mais experiência, você fala assim, pra que eu vou fazer isso? Se pode dar dor de cabeça? Pode. Não faz? Ou faz um tal seguro, né? Mas se o paciente não tem dinheiro? Então você vai ver gente da medicina estética propondo determinados procedimentos, que esse procedimento de hidrolipo surgiu na medicina estética. Para quê? Para dizer que eles fazem uma cirurgia diferente da lipoaspiração. E aí você faz o quê? Você faz um procedimento que você tem uma monitorização pior, você tem um ambiente... Quase não tem às vezes. Que às vezes você não tem um ambiente cirúrgico adequado em termos de asepsia. Então você aumenta o risco de infecção. E você não tem gente para te ajudar. Não tem um auxiliar, não tem um instrumentador. Não tem um colega do lado. Não tem um enfermeiro que possa trazer material mais rápido, entendeu? O ambiente não é... Completamente inadequado para isso. Então, isso daí, por mais que você esclareça, por mais que você mostre isso, as pessoas parecem que não querem aprender. Se mostra em televisões sensacionalistas o tempo todo. Fica com a ilusão que vai fazer ali rapidinho, vou para casa logo depois. Complicação só dá no vizinho. Não dá em você. Entendeu? Para mim não vai ter nada. Para mim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sim, mano. Como que você tem certeza? Entendeu? Você tem certeza, eu tenho certeza que eu vou me dedicar, que eu vou chegar lá com o que eu preciso, com a equipe que é necessária, com o hospital que está preparado para a cirurgia. Mas se tem uma complicação, eu tenho que atuar. Eu tenho que recorrer ao CTI. Eu tenho que recorrer à medicação. Você não tem. Casos aí na reportagem, né? Aparece na TV, né? Todo dia. E vende muito, né? A reportagem, né? Gosta disso, né? Notícia ruim. Notícia ruim vende bastante, né? Eu acho que a gente tem que esclarecer para que as pessoas aprendam o que é melhor. Para que elas
se programem, para que elas não se iludam e aprendam a escolher também. Existe um negócio que chama de dismorfofobia. A dismorfofobia é uma alteração psiquiátrica que o paciente ele quer virar outra pessoa. Ele tem alguns modelos de beleza e ele quer a todo custo virar outra pessoa. Só que você muitas vezes não vai conseguir com o objetivo. Então você vai pegar, por exemplo, indícios. Você pega pacientes que passaram com muitos cirurgiões e vários cirurgiões fugiram, negaram operar esse paciente. Porque eles contaram alguma coisa em consulta, que você às vezes não escutou, mas você fala assim, por que o cirurgião não está querendo operar esse paciente? Que parece tão legal. Porque às vezes ele começou algum outro aspecto que você não começou e falou assim, tchau, não quero. Isso aqui eu não vou agradar, mesmo fazendo um procedimento correto que tenha resultado. Então, tipo assim, um exemplo típico é o Michael Jackson, que fez 17 cirurgias no nariz e nunca estava satisfeito. E a tendência é cada vez piorar mais, né? Quando cirurgia secundária, né? Vamos dizer assim. Né? Sim. Na cirurgia secundária é mais difícil ainda você ter o resultado. Sim, é mais difícil. Já tem uma limitação. Já tem limitação. Né? O resultado inicial já não foi bom, a cicatrização pode ser diferente, a circulação daquele tecido é precária, entendeu? Então, identificar essas pessoas que têm distúrbio de imagem é difícil. Mas você quando... Fernando até falou que tirou a foto, como é que foi, velho? Com o ombro bem assim, tortinho. Para Para poder mostrar que estava uma dissimetria diferente uma da outra. Ela estava insatisfeita. E aí tirou uma foto com o ombro mostrando isso aí no processo, não foi? É. Mostrando aqui o ombro deslocado para mostrar assim, essa mama está muito diferente da outra. Isso. E aí o juiz achou até graça. Achou até graça. Porque tipo assim, tá vendo que a posição não está uma posição grosseiramente tentando deformar ali Por quê? Pequenas assimetrias, pequenas alterações entre um lado e o outro já existem no antes e muitas vezes vão existir no depois. Exatamente. Então, tipo assim, as cicatrizes podem não ser absolutamente iguais, o tamanho pode ter, uma lateral pode ser um pouquinho maior, entendeu? Então, esse tipo de entendimento tem que ser esclarecido, porque o paciente, já não era igual. Agora depois vai ficar absolutamente igual? Não. Sim. Vai ficar diferente. Pode Não vai ficar muito diferente. Pode melhorar, mas... Sim, mas querer milimétrico, pegar lá a régua e ficar lá, aqui tem 22, aqui tem 22,5. É do tipo de paciente que tem dismorfofobia. Sim. Entendeu? O paciente, curioso, o paciente do sexo masculino, ele é pior do que do sexo feminino para ser mais detalhista. Ele é um paciente que opera e fica mais preocupado com detalhes matemáticos, de medidas. A mulher às vezes não tem isso, mas o homem ele tem mais essa tendência. A ficar ali, mas aqui tem uma dobrinha aqui, que não sei o que, aí o cara tá comentando de uma dobrinha que é o peitoral. Aquela dobra já existia. Mas ele nem tinha percebido antes que aqui não existia. Então, esse tipo de situação, o homem é um paciente que tem que ser mais esclarecido que a mulher, porque ele tem zero de vivência em cirurgia. A mulher está mais habituada a ver cirurgias, a ajudar, às vezes acompanhar outras pessoas. Tem um parente que foi operado de qualquer coisa, a mulher vai acompanhar. O homem raramente fica lá como acompanhante. Geralmente é aquela tia velha que vai acompanhar alguém que vai operar. Mas o homem fala assim, não, eu não quero, isso aqui não... Eu não me sinto bem, não gosto, passo mal. Sim. Teve um caso do paciente, um homem no caso, levou uma foto da Madonna e queria o rosto que ficasse mais ou menos parecido com o dela. Então, esse é dismorfofobia. Isso aí seria uma... Então, tipo assim, o cara quer uma transformação. Tem pessoas que querem ficar igual a Ken, a Barbie. Isso existe, a gente vê essas coisas de revista. Só que esse tipo de paciente é um paciente que procura outro tipo de cirurgião, na minha opinião. Entendeu? Mas casos mais sutis, você vai existir. Só que você tem que ser meio... instigar para você obter uma resposta e pensar naquilo. Porque ele não vai demonstrar isso. Ele tem que ser provocado de alguma forma. Você vê, às vezes, alguns pacientes, eu vi um paciente essa semana, que trouxe uma foto 2 anos antes. Então queria ter o corpo parecido com o que tinha 2 anos antes. Não é um tempo muito prolongado. Mas a paciente não fazia nenhuma atividade física, estava acima do peso, não estava disposta a fazer determinadas, não estava disposta a emagrecer, estava querendo resultados em diversas áreas. Eu quero aspirar papada, eu quero melhorar o flanco, eu quero melhorar a distensão abdominal, que eu estou com o estômago alto.
mas não está disposto a parar de tomar cerveja, não está disposto a fazer uma atividade física regular, não está disposto a perder peso. Então, aquele resultado não é possível, porque não tem um conjunto. Sim. Outra coisa que a gente vê muito em Instagram são esses resultados muito sensacionais em pacientes que usaram tecnologia. Você fala em inovação e tecnologia, atrai demais. Sim. Só que ao mesmo tempo você fala assim, eu tenho um paciente que tem um abdômen que não é muito grosseiro e que vai fazer uma lipo, mas precisa fazer uma tecnologia. Renuvium, Argoplasma. Qual é o custo da tecnologia? 10, 12 mil. Só o aluguel e o descartável. Descartável do aparelho. E aí? Você já começa com 12 mil, com 10 mil de gasto em material? Só do material. Você tem que ter um paciente que tem dinheiro. Senão não vai fazer. E como é que a paciente quer ter gominho, quer ter não sei o que, se ela não tem como arcar com custos extras ou custos sofisticados de tecnologia? É uma ilusão muito grande, porque as pessoas elas vão nos consultórios e uma paciente que ia fazer há 20 anos atrás simplesmente uma lipo abdômen e ficava satisfeita, hoje ela quer ter uma definição de músculo, de formato, sem ter como arcar com aquele tipo de custo. Sem querer ter as complicações. Você escuta dizer, o cara fez lá uma injeção de gordura dentro do músculo. Não vou nem falar das piores complicações. O cara fez lá um seroma. Ou fez uma lipólise, que ele chama. A gordura dissolveu, ficou ali. E aí? Você precisa drenar aquilo ali. Você precisa de ultrassom. Você precisa de sofisticação para fazer aquilo. Como é que a paciente vai fazer aquilo se ela não pode, às vezes, arcar com um custo desse? Você vai chamar um radiologista para te ajudar a fazer uma drenagem guiada por ultrassom? Não vai ser de graça. Entendeu? Então, esse tipo de situação existe. Então, tipo assim, mas se você for mais conservador, mais parcimonioso, você não vai ver esse tipo de complicação. Por quê? Porque o paciente não está preparado para aqueles custos. As pessoas acham que com 10 mil, 15 mil vão fazer determinada cirurgia. Às vezes não. Só que esse grupo de cirurgiões que está fazendo propaganda, eles não querem paciente comum. Eles querem o paciente que pode pagar 70, 80, 100 mil reais para fazer uma transformação no corpo. Isso é uma realidade completamente fora dos padrões que a gente tem no Brasil. Mas as pessoas insistem em mostrar vídeos muito bonitos, cinematográficos, falando assim, olha que resultado bom que eu consegui. Sim, mas quanto que teve de custo? Que tipo de estrutura que ele usou? Está disponível para todo mundo? A pessoa pode fazer aquilo ali? Não dá complicação nenhuma? Não é bem assim. Entendeu? Então, tipo assim, é possível? É possível. É para todo mundo? Não, é para quem dispõe e para quem está disposto também a arcar com complicações e com acompanhamento necessário, com drenagem, com cintas especiais, com atividade física regular no pós-operatório, senão não vai ter o resultado que deseja. Às vezes faz, no momento o resultado é bom, tudo passa 2 anos. Engorda um pouquinho? Engorda um pouquinho, engorda. Perdeu todo. Tem muita coisa hoje em dia, alguns consultórios, eles viraram muito quase que criadores de pacientes atléticos. Você pega o cara vai fazer bioimpedância, vai medir gordura corporal, vai medir gordura visceral, vai fazer tecnologias para hipertrofia, vai usar remédios para promover hipertrofia muscular. Então você quer fazer uma legião de atleta. Só que você está fazendo isso às custas de tecnologia, de medicação, que é caro, que nem está todo mundo disposto a fazer, e o cara, o vizinho que está olhando lá do lado, a dona de casa que tem 2 filhos, fala assim, mas eu quero esse abdômen também. Ué, mas você consegue ir para academia? Você consegue tomar anabolizante? Você consegue tomar termogênico? Entendeu? Você está disposto a gastar várias horas da sua semana tentando atingir esse objetivo? Vai manipular a medicação. Sim. Caro. R$1.000, R$2.000 para tomar durante 1 mês, 2. E vai querer ter o resultado em 2 meses? O resultado já veio? Entendeu? Muita gente não tem condições, né? Faz aquele tratamento no início e depois para e, quer dizer, regride tudo novamente. E fica insatisfeito. E fica insatisfeito. É muito comum hoje em dia o Ozempic, né? Essas medicações. Quanto custa o Ozempic?
600 reais. Acho que mais. Até 800. Vai pra cima. 200 reais. Aí o cara toma lá o seu remedinho, durante um mês, emagreceu, Depois, tudo de novo. 3 meses depois já engordou 12 quilos de novo. Entendeu? Isso é muito comum. Então, mas é uma ilusão, então, tipo assim, essas medicações, Xenical, que já teve, o Ozempic agora, isso vai variando. E as pessoas caem nessas pegadinhas de ficar ali querendo uma coisa que não vai durar. Que eles falam assim, fiz um preparativo para uma cirurgia, emagreci. Mas em seguida você vai todo dia para rodízio de pizza, para tomar sua cerveja, comer fast food. Não dura. Tem muito acontecido até na bariátrica mesmo, né? Faz a bariátrica, tem um resultado bom. Já perdeu 30, 50 quilos. Aí depois, passa 2 anos. Já... A bariátrica, o nome é reganho. 25% dos pacientes que fazem bariátrica têm reganho. Por quê? Novamente. Não aprenderam a comer. Não aprendeu. Então, às vezes a atividade física que ele faz é pequena em relação ao que está ingerindo. Não consome, não consegue gastar aquelas calorias todas. Se você não ensina para o cara que dieta e exercício físico vão ser para o resto da vida, ele vai ter reganho e vai querer ficar fazendo outros procedimentos de bariátrica. Não, agora faço uma nova bariátrica, agora boto um balão, agora faço tomo Ozempic, entendeu? Fica cheio de... Fica num ciclo que não sai, porque ele não aprendeu a fazer o simples. Comer comida de verdade e fazer atividade física. Por quê? Porque a cabeça é ruim e quer prazer. E ele já descobriu que o prazer está onde? Na comida ou na bebida. Alguns pacientes não conseguem comer por restrição de tamanho do estômago e começam a ficar viciados em bebida alcoólica, porque também dá prazer. E aí o cara fala assim, não como muito, mas a caloria dele está tudo no álcool. Entendeu? Então, tipo assim, se não for esclarecedor para as pessoas, elas vão ter resultados bem aquém do que elas poderiam ter ou do que gostariam. Então, é preciso não só selecionar, ensinar. O objetivo é ensinar as pessoas, falar assim, escolhe melhor. Às vezes não está no momento adequado. Às vezes tem que postergar esse momento. Às vezes tem que aprender outras coisas. Tem que aprender a conquistar um hábito. Você ter um resultado, né? E manter o resultado, né? Sim. Senão é furada. É você fazer uma coisa que dura pouco. É fogo de palha. São muitas situações, vamos dizer. Né? Situação de cicatriz, tem a questão da pitose, tem alimentação, atividade física, tem todo um, né? Se a pessoa tem uma exigência menor, o resultado é sempre bom. Uma forma de você fazer com que as pessoas gostem do resultado é baixar o nível de expectativa. Você fala assim, vai ficar melhor, mas não vai ficar igual isso aqui. E o que acontece? Se você propõe uma coisa menor, tudo que ela tem de ganho é ótimo. Tudo que está acima do que você propôs, o ideal é baixar bastante a expectativa para que a interpretação não é só o resultado, é a interpretação do resultado. O que ela achou. Comentando da cirurgia higiênica, né? Realmente... O que é a cirurgia higiênica? Explica melhor para a pessoa entender. Paciente extremamente obeso, né? Obesidade. E ele tem aquela pele ali que causa assaduras, enfim, vários transtornos. Você faz aquilo ali para higienicamente mesmo. E aí realmente a expectativa é avançada. É bom. O paciente não vai ter ardência, micose, assadura e vai ter um resultado previsível. Por quê? E dá até uma motivação para emagrecer. Exatamente. Conseguir, ela pode fazer uma outra cirurgia? Pode. Sim. Pode fazer mais atividade física? Pode. Eu vi muito acontecer isso, né? Sim, é interessante, mas é o tipo de paciente que se coloca numa rede social, vai ter uma série de críticas e falar assim, mas esse resultado não tá bom. Não poderia ter ficado igual ao outro dali para HD? Não poderia estar mais atlético? Sim, mas aquilo é uma coisa inicial. Aquela pessoa às vezes não tem interesse em fazer atividade física. A paciente às vezes tem idade. Não tem joelho para fazer uma atividade física, tem artrose. Entendeu? Não tem condições financeiras de ter alguém que acompanhe e ajude. Personal trainer, um nutricionista, o que seja. Então, é uma situação que ela tem que ser pensada. E tem que ser discutida para que você não proponha coisa que você não vai conseguir. Essa da expectativa é muito interessante. Criar muita expectativa. Né?
falou da lipo HD. Às vezes o paciente cria muita expectativa, um detalhe, uma coisa de nada, mas o paciente não está satisfeito por conta de uma... Você inventou que a linha alba, e aqui na lateral, tinha que ficar mais evidente. Você tem que ter sombras e curvas. Isso aí. Você bota no vídeo lá, uma mulher lá com uma luz que está escura, uma luz de lado, mostrando o perfil e muitas vezes jogando líquido por cima para ficar mais sexy. Fica mais, E aí você fala assim, que legal. Mas todo mundo tá ficando assim? Todo mundo tá ficando com a bunda empinada, com a linha alba, com gominhos, com injeção dentro do músculo. Entendeu? Tem que ser pensado, tem que ser discutido para que não invente coisa demais e o paciente depois fala assim, não era isso que eu Não queria. era isso que eu queria. Eu achei que era de outro jeito. E agora? E agora? E agora? E agora começa o conflito. E agora começa a insatisfação, porque às vezes o paciente quer um eixo secundário. Não, mas eu queria gominho. Não foi combinado gominho. Entendeu? Então, tipo assim, aquilo tem que ser esclarecido e às vezes você tem que colocar em termos a exclusão do que você não vai fazer. Não vou fazer gominho, não vou fazer não sei o quê. Para que não tenha dúvida, para que não tenha... Falar assim, isso aqui não é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um abdômen clássico, sem lipoaspiração, ou outro tipo de cirurgia. Porque senão as pessoas acham que vai ser tudo igual, e não é. São diversos procedimentos que podem ser combinados para que tenha aquele efeito. A gente falou da cirurgia combinada também, né? Às vezes o pós, né, vamos dizer, bem mais complicado também, né? A recuperação de uma cirurgia de mama, né? O que acontece se um paciente fica 12 horas de cirurgia? Do ponto de vista anestésico e clínico. Aumenta o risco de trombose, né? O que é a trombose? Formação de Coágulos? de coágulos dentro dos vasos, né? Geralmente nas pernas. Geralmente nas pernas. E aí, se aquele coágulo se deslocar? Faz embolia pulmonar. Né? Que é uma coisa de risco de vida. Grave. Sim. Que é súbito. O sujeito pode ter um risco de vida súbito porque deslocou um coágulo. Sim. Porque quando acontece isso? Quando a pessoa fica imobilizada muitas horas numa deposição, aumenta a coagulação naquela área. Sim. E aí você mobiliza o paciente. No dia seguinte foi andar, desloca aquele coágulo, vai para o pulmão e morre. Isso é uma coisa frequente de escutar, assim, o cara foi numa clínica lá na periferia, jovem, 20 anos, fazer uma lipoaspiração, durou 12 horas numa lipoaspiração. Às vezes não usa O que o cara tá fazendo além disso? Toma anticoncepcional, que é outro fator para aumentar problemas de coagulação. Entendeu? Então, tipo assim, tem que haver um preparo e tem que inventar menos. Que aí vai dar menos problema. Antigamente não existiam tantas complicações de trombose, de tá na moda também, hipotermia. Hipotermia também. Você pega um paciente que está lá muitas horas e descompensa várias coisas. Vai ter que ir para CTI, custo. Vai ter problemas, muitas vezes, de estar muitas horas na mesma posição, de compressão de um nervo, que gera uma dormência em alguma área, de problemas de cicatrização, porque o paciente às vezes está anêmico e você não conseguiu corrigir aquilo porque o paciente não aceitava uma transfusão. Sangra mais também o tempo, né? Tempo cirúrgico, sangra mais, vai perdendo, enfim, fica espoliado. Tem a frase, como é que é? O bom é inimigo do ótimo. Perfeito, né? Entendeu? Não dá para você ficar inventando demais, senão você aumenta demais o risco. Faz menos que você vai ficar mais confortável, vai dormir melhor, o paciente vai cicatrizar melhor e no momento adequado ele refaz outros procedimentos que ele desejar. Isso é ideal, né? Por isso tem que botar juízo na cabeça das pessoas. As pessoas falam assim, eu quero economizar custo do hospital, do anestesista, do não sei do que. Sim, mas ele está economizando saúde. Ele está economizando saúde. Ele está botando a saúde dele em risco. Está ganhando risco. Está ganhando complicação. Quanto mais tempo, maior o risco. É isso aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Valeu a pena.